E se eu te dissesse que Satanás pode estar te enganando bem debaixo do seu nariz e você nem percebeu, você confiaria em mim? Ou será que já foi seduzido pelo engano sem saber? Isso parece absurdo, pois saiba que essa é a estratégia mais perigosa que o inimigo já usou contra o povo de Deus. Ele não precisa te afastar da igreja. Ele faz algo muito mais inteligente e mortal. Ele te mantém dentro de uma igreja corrompida. Ele permite que você continue indo aos cultos, cantando louvores, se emocionando, mas sem perceber que está sendo lentamente seduzido por um engano espiritual mortal. Sim, há igrejas sendo usadas pelo inimigo para seduzir cristãos. E talvez a igreja que você frequenta seja uma delas. Você já parou para pensar nisso? E se a sua fé estivesse sendo manipulada sem que você soubesse? Milhares de fiéis já caíram nesse laço, seguindo cegamente doutrinas que parecem verdadeiras, mas na realidade são heresias disfarçadas. Elas possuem mensagens inspiradoras, louvores emocionantes, líderes carismáticos, mas por trás de tudo isso há uma armadilha espiritual. E o mais assustador, a maioria das pessoas não percebe. Elas acreditam que estão servindo a Deus, mas na verdade estão sendo conduzidas para um falso evangelho. Um evangelho que agrada, mas não transforma. Agora, pense comigo. Se Satanás já conseguiu enganar milhões de cristãos dentro das próprias igrejas, o que te faz ter certeza de que você não é um deles? O pior engano é aquele que parece certo demais para ser questionado. E essa é a realidade de muitos que hoje se sentem seguros, mas na verdade estão caminhando direto para um abismo espiritual sem perceber. Igrejas que ensinam meias-verdades, doutrinas que não confrontam, apenas confortam, líderes que se colocam no lugar de Deus e exigem obediência cega. E eu preciso te perguntar, você confia na sua igreja? Tem certeza? Porque se ela estiver espalhando essa doutrina perversa, você pode estar preso em um engano diabólico sem perceber. E hoje eu vou expor essa doutrina perversa que tem enganado milhões de cristãos. Uma doutrina que parece inofensiva, parece até bíblica, mas está destruindo a fé de multidões. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. E não saia deste vídeo sem essa resposta, porque no final eu vou revelar quais igrejas ensinam essas heresias para que você possa fugir desse laço mortal. Agora, eu quero saber de você. Você já ouviu algum ensinamento dentro da igreja que te fez ficar desconfiado? Algo que pareceu estranho, diferente da Bíblia? Comente aqui. Já presenciei certas situações, porque a sua experiência pode ser a chave para abrir os olhos de outras pessoas. E preste muita atenção, porque o primeiro sinal dessa armadilha espiritual pode ser algo que você jamais imaginaria. Há igrejas onde os pastores são exaltados como se fossem deuses, e milhões de fiéis já caíram nessa armadilha. A pergunta é: será que você também caiu sem perceber? O que vou te revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a igreja que frequenta. Porque o inimigo não quer te afastar da igreja. Ele quer te manter lá dentro, sob um sistema de manipulação onde um homem ocupa o lugar de Deus. E antes de continuarmos, já quero te convidar para fazer parte deste canal. Aqui, nós exponhamos as mentiras que Satanás tem espalhado dentro das igrejas, sempre provadas pela palavra de Deus. Então, inscreva-se agora mesmo, porque essa pode ser a única chance de abrir seus olhos antes que seja tarde demais. Agora pense comigo. Você já percebeu que em certas igrejas, o nome do pastor é mais falado do que o nome de Jesus? Já notou que há líderes religiosos que não podem ser questionados? Que qualquer dúvida sobre seus ensinamentos é vista como rebeldia? Se isso já aconteceu com você, então preste atenção, porque esse é um dos maiores sinais de que essa igreja já foi corrompida. O inimigo é astuto.
Ele não destrói a igreja por fora, ele a corrompe por dentro. Ele sabe que a maneira mais eficaz de afastar as pessoas da verdade não é levando-as ao ateísmo, mas colocando um falso líder no lugar onde apenas Deus deveria estar. E o que acontece? Os fiéis passam a seguir um homem, a acreditar cegamente nele, a defendê-lo até mesmo quando ele ensina algo que contradiz a palavra de Deus. Mas isso é correto? Onde na Bíblia Deus nos manda obedecer um homem sem questionamento? A resposta é clara. Em Mateus, capítulo 23, verso 8, Jesus disse: "A ninguém chameis mestre sobre a terra, porque um só é vosso mestre, Cristo." Mas o que vemos hoje? Pastores sendo tratados como profetas infalíveis, pessoas que não podem ser contrariadas, como se fossem os donos da verdade. Agora preste atenção. Você já viu um pastor dizendo coisas como: "Se você discordar do líder da igreja, está pecando contra Deus"? Deus fala somente através do nosso ministério. Se você sair dessa igreja, perderá a bênção de Deus. Se você já ouviu algo assim, então há um sério problema, porque na Bíblia vemos o contrário. Em Atos, capítulo 17, verso 11, os bereanos foram elogiados porque não aceitavam ensinamentos sem antes examiná-los à luz da palavra de Deus. Mas hoje, muitos cristãos são ensinados a nunca questionar, a apenas obedecer cegamente, a aceitar tudo o que o pastor fala sem nem conferir na Bíblia. Isso não é cristianismo, isso é manipulação. Agora, eu quero que você pare e pense. Já viu alguma igreja assim? Onde o pastor é tratado como alguém que nunca pode errar? Onde os fiéis parecem mais devotos a ele do que a Cristo? Se sim, escreva nos comentários: "Eu já vi esse engano." Seu comentário pode ajudar muitas pessoas a acordarem para essa realidade. E agora chegou a hora da grande revelação. Qual é a igreja que mais promove esse culto à personalidade? Onde o líder é tratado como uma divindade, onde questionar é proibido, onde os fiéis são ensinados a obedecer cegamente. Agora eu preciso que você respire fundo, porque o que vou te revelar agora pode ser chocante. Você já ouviu falar de uma igreja onde um único líder é tratado como se fosse infalível? Onde questioná-lo significa estar em pecado? Pois essa igreja está espalhada pelo mundo e pode ser muito mais influente do que você imagina. E o nome dela é a Igreja Universal do Reino de Deus. Isso mesmo, essa é uma das igrejas mais influentes e poderosas do mundo. Mas não se engane, ela não representa o verdadeiro evangelho. O nome de Deus pode estar na fachada, mas as práticas que acontecem ali mostram claramente que há algo muito errado. Se essa revelação te chocou, me conte nos comentários. Mas mais do que isso, compartilhe este vídeo agora. Quanto mais pessoas souberem disso, mais almas poderão ser libertas. E o que acontece dentro dessa igreja? Um líder máximo, Edir Macedo, tratado como o único dono da verdade. Seus livros, suas palavras, seus ensinamentos são seguidos cegamente por milhões de pessoas. Se alguém ousa questionar suas doutrinas, é imediatamente silenciado e considerado um opositor da fé. Isso é perigoso. Isso é exatamente o que Satanás quer. Uma igreja onde um homem ocupa o lugar de Cristo. E não para por aí. Dentro da Igreja Universal, há um sistema que exige lealdade total ao líder. Uma cultura onde os membros são ensinados a nunca discordar. Onde as pessoas são pressionadas a dar dinheiro como prova de fé. Isso não é um templo de Deus. Isso é um sistema de controle. Agora pense comigo, será que uma igreja que exige obediência total a um homem está realmente seguindo a vontade de Deus? Será que um verdadeiro pastor de Cristo colocaria medo e culpa em seus fiéis para manter o controle sobre eles? A Bíblia já nos alertava sobre esse tipo de líder religioso. Em Jeremias, capítulo 17, verso 5, está escrito: "Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal
o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Isso é sério demais. O perigo de seguir cegamente um líder pode levar uma pessoa a se afastar completamente de Deus. E o pior, sem perceber. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já viu cristãos idolatrando seus líderes? Já percebeu que em certas igrejas o nome do pastor é mais exaltado do que o nome de Cristo? Se sim, escreva nos comentários: eu sigo a Deus, não a homens. Isso pode ajudar muitas pessoas a abrirem os olhos. Agora, se essa revelação foi forte para você, o que vem a seguir é ainda mais assustador. Porque o próximo grande engano não apenas manipula a fé das pessoas, mas também arranca tudo o que elas possuem: suas economias, suas casas, seus bens, seus sonhos. Sim, o próximo sinal de que uma igreja foi corrompida é quando ela passa a explorar financeiramente seus fiéis. E talvez você já tenha caído nessa armadilha sem perceber. Você já percebeu que algumas igrejas parecem mais preocupadas em arrecadar dinheiro do que em salvar almas? Que a fé se tornou um grande mercado, onde promessas de bênçãos são vendidas a preços altíssimos? Se você já ouviu um pastor dizendo que Deus vai te dar vitória financeira, mas primeiro você precisa plantar uma semente, então cuidado. Você pode estar diante de uma das maiores estratégias de manipulação espiritual da história. Agora, pense comigo. Se o evangelho da prosperidade fosse verdadeiro, Jesus e os apóstolos teriam sido os homens mais ricos do mundo. No entanto, o próprio Cristo declarou em Mateus, capítulo 8, verso 20: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se Jesus não acumulou riquezas, então por que tantas igrejas insistem em dizer que quem não prospera financeiramente é porque tem fé fraca? Se Deus estivesse realmente vendendo bênçãos por dinheiro, os pobres não teriam chance de receber milagres. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Essa doutrina não passa de uma forma de manipulação emocional para manter os fiéis presos ao medo e à culpa. E é exatamente assim que funciona esse sistema: o medo e a culpa. A Igreja da Prosperidade coloca na cabeça dos fiéis que se eles não receberam bênçãos é porque não ofertaram o suficiente ou não tiveram fé o bastante. Assim, eles continuam doando mais e mais dinheiro porque têm medo de que Deus os abandone se pararem de contribuir. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E em Mateus capítulo 6, verso 19, Jesus alerta: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Então, se a palavra de Deus diz claramente que não devemos focar nas riquezas terrenas, por que essas igrejas ensinam o contrário? A resposta é simples: porque isso gera milhões, ou melhor, bilhões de reais. Agora pare e pense. Você já viu igrejas vendendo objetos ungidos como promessas de bênçãos? Lenços, azeite, toalhas, pulseiras, chaves da vitória? Como se fossem amuletos que garantem prosperidade. Isso é misticismo disfarçado de fé cristã. O verdadeiro evangelho nunca vendeu bênçãos. Deus nunca pediu dinheiro em troca de milagres. Agora eu preciso que você comente. Você já viu igrejas comercializando a fé? Se já, escreva nos comentários: eu já vi esse engano. Seu comentário pode abrir os olhos de muitas pessoas que ainda não perceberam essa armadilha. Antes de eu revelar essa igreja, compartilhe este vídeo, porque pode ser um divisor de águas para quem ainda está preso nesse engano. Agora, eu quero que você respire fundo, porque o que eu vou revelar agora pode ser um choque para muitos. Essa igreja tem milhões de seguidores, movimenta bilhões de reais e domina a mídia com suas campanhas milionárias. Mas será que esse dinheiro realmente vai para ajudar os necessitados? Ou estamos diante de um sistema que enriquece apenas seus líderes? O nome dessa igreja é
A Igreja Mundial do Poder de Deus. Isso mesmo. A igreja liderada por Valdemiro Santiago é uma das maiores promotoras do Evangelho da Prosperidade no Brasil e no mundo. E como eles fazem isso? Criando campanhas milionárias de arrecadação, desafios da fé, onde os fiéis são incentivados a dar dinheiro para receber bênçãos financeiras. Sementes da multiplicação, onde quem dá mais recebe mais promessas de prosperidade. Objetos ungidos, onde óleo, toalhas e até canetas são vendidos como instrumentos de fé. E tudo isso gera bilhões de reais por ano, que não são usados para ajudar os necessitados, mas sim para financiar a vida luxuosa de seus líderes. Agora, me diga com sinceridade, você acha que Jesus aprovaria uma igreja que vende bênçãos e explora seus fiéis? Se isso te revolta tanto quanto me revolta, comente agora. Eu não vendo minha fé. Você acha que essa exploração financeira acaba por aqui? O que eu vou te revelar agora é ainda mais chocante. O Evangelho da Prosperidade não é apenas uma doutrina isolada em algumas igrejas, mas sim um sistema global de manipulação que se espalhou como um vírus em diversas denominações. E o pior, milhares de fiéis continuam caindo nessa armadilha todos os dias. Se você conhece alguém que precisa saber disso, compartilhe este vídeo agora. Você pode salvar uma vida espiritual. Essa não é uma tática nova. Desde os primórdios da fé cristã, falsas doutrinas já tentavam vender a promessa de bênçãos em troca de riquezas. Mas nos últimos tempos, essa estratégia se tornou a principal fonte de lucro de diversas igrejas ao redor do mundo. Hoje, você vai descobrir como esse sistema se expandiu e se tornou uma das maiores redes de exploração financeira disfarçada de religião. Agora, me responda com sinceridade. Você já percebeu como certas igrejas estão sempre promovendo campanhas milionárias, onde os fiéis são incentivados a doar valores cada vez mais altos, sempre com a promessa de que algo grandioso acontecerá? Isso não é coincidência. Essa é uma estratégia friamente calculada para manter as pessoas presas em um ciclo infinito de doação. Esse sistema funciona da seguinte maneira. Primeiro, o fiel é convencido de que suas dificuldades financeiras são consequência de uma fé fraca. A igreja então apresenta a solução: dar mais dinheiro para Deus, pois isso supostamente prova sua fé e ativa as promessas divinas. Depois, quando nada acontece, a culpa não é da doutrina enganosa, mas sim da própria pessoa, que não ofertou o suficiente ou não confiou de verdade. Isso cria um ciclo interminável de exploração. E aqui está o mais preocupante. Essas igrejas não arrecadam milhões apenas para sustentar seus próprios templos. Elas fazem isso para expandir seu império religioso. Mais igrejas são abertas, novos templos gigantescos são construídos, programas de TV são financiados, tudo para atrair mais fiéis e aumentar ainda mais o fluxo de dinheiro. Mas pare e pense. Se todo esse dinheiro fosse realmente usado para ajudar os necessitados, não deveríamos ver um impacto positivo nas comunidades? Não deveríamos ver essas igrejas distribuindo alimentos, investindo na saúde dos pobres, ajudando viúvas e órfãos, como a Bíblia ensina? Em vez disso, o que vemos? Líderes milionários comprando jatinhos, mansões, carros de luxo, enquanto seus próprios membros passam dificuldades. E se você acha que isso só acontece no Brasil, está enganado. O Evangelho da Prosperidade se espalhou por diversas igrejas no mundo todo, gerando fortunas astronômicas e iludindo milhões de fiéis. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Existe um nome muito conhecido mundialmente que se tornou um dos maiores símbolos da teologia da prosperidade: Kenneth Copeland. Esse pastor americano, líder de um dos maiores ministérios dos Estados Unidos, acumulou uma fortuna bilionária promovendo exatamente essa ideia.
de que Deus quer que você seja rico e que para isso acontecer, você precisa dar dinheiro à igreja. E sabe qual o maior absurdo? Esse homem possui uma frota de aviões particulares. Em uma entrevista recente, ele chegou a dizer que não pode viajar em aviões comerciais porque isso o colocaria em contato com demônios. Isso é o cúmulo da deturpação do Evangelho, enquanto milhares de pessoas sofrem acreditando que estão investindo no reino. Esses falsos líderes vivem no luxo, acumulando riquezas que jamais compartilharão com os pobres. Agora me responda, como pode um pregador que diz seguir a Cristo acumular bilhões de dólares enquanto seus fiéis enfrentam dificuldades? Será que isso realmente reflete o ensinamento de Jesus? A Bíblia já nos alertava sobre isso. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 3, está escrito: por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Isso é exatamente o que está acontecendo hoje. O Evangelho virou um mercado. E agora, eu quero saber de você. Você já percebeu como essas igrejas exploram financeiramente os fiéis, prometendo riquezas que nunca chegam? Se você já viu algo assim acontecendo, escreva nos comentários. Eu já vi esse engano. Seu comentário pode ajudar muitas pessoas a se libertarem dessa armadilha. Agora, se essa revelação te chocou, o que vem a seguir é ainda mais assustador. Você sabia que há igrejas que afirmam ter revelações exclusivas, como se apenas seus líderes tivessem acesso a segredos ocultos de Deus? Acredite, essa é uma das armadilhas mais sutis e eficazes que o inimigo já criou. Fique atento, porque o que vamos revelar agora pode mudar completamente sua visão sobre muitas igrejas. Você já percebeu que algumas igrejas não permitem que seus membros questionem absolutamente nada? Se você tenta entender melhor um ensinamento, logo ouve que questionar é pecado, ou que Deus não se agrada da dúvida. Mas a pergunta que precisa ser feita é: por que tanto medo de perguntas? Se uma doutrina é verdadeira, não deveria ser capaz de resistir a qualquer questionamento? A verdade nunca teme ser examinada. Apenas a mentira precisa ser protegida do pensamento crítico. Se uma igreja te ensina a simplesmente obedecer sem entender, isso não é fé, é manipulação. Essa é uma das estratégias mais perigosas de controle psicológico usadas por igrejas que já caíram no engano. Elas convencem os fiéis de que qualquer dúvida vem do diabo, que questionar é rebeldia e que buscar respostas fora da igreja pode levar à condenação eterna. Com isso, as pessoas são ensinadas a aceitar tudo sem refletir, sem pesquisar e sem buscar confirmação bíblica. Mas agora, pense comigo. Se a Bíblia contém a verdade, por que algumas igrejas têm tanto medo que seus membros a estudem por conta própria? Será que é porque querem esconder algo? Agora preste muita atenção. Você já ouviu frases como: se Deus colocou o pastor no comando, quem é você para questionar? Ou então, não leia materiais de outras igrejas, isso pode confundir sua fé. Frases como essas não são apenas alertas, são armadilhas psicológicas para manter você preso a um sistema onde ninguém pode pensar por si mesmo. Se você já viu isso acontecer, escreva nos comentários: eu já vi esse engano. Seu comentário pode ajudar a abrir os olhos de muitas pessoas. E o mais perigoso é que essa doutrina cria um medo profundo dentro das pessoas. Muitos fiéis vivem aterrorizados com a possibilidade de pensar diferente, com medo de estarem pecando só por questionar algo. Mas isso não é obra de Deus. A própria Bíblia ensina que devemos buscar conhecimento e testar os espíritos. Em Atos capítulo 17, verso 11, os bereanos foram elogiados porque analisavam cuidadosamente tudo o que ouviam antes de acreditar. Se até mesmo os ensinos de Paulo foram questionados e verificados, por que hoje tantos cristãos são ensinados a não questionar nada? Agora,
Imagine isso. Você faz uma pergunta sobre algo que não entendeu e, em vez de receber uma resposta sincera, recebe uma repreensão. Dizem que você está sendo influenciado por espíritos de dúvida ou que sua fé não é forte o suficiente. Em algumas igrejas, os membros que questionam são isolados, vistos como rebeldes ou até mesmo forçados a pedir perdão em público por duvidarem da liderança espiritual. Isso não é discipulado, isso é controle mental. E o pior, muitos desses fiéis não percebem que estão presos a esse sistema porque foram ensinados a não pensar por si mesmos. E aqui está algo ainda mais preocupante. Muitas dessas igrejas não apenas proíbem que os fiéis questionem, mas também impedem que tenham contato com qualquer outro tipo de ensino cristão. Elas proíbem seus membros de ler livros de outras denominações, de assistir a vídeos de pastores de fora e até de conversar com pessoas que possam trazer um ponto de vista diferente. Isso não é proteção espiritual, isso é um cerco psicológico. A verdade é que essas igrejas morrem de medo de que seus membros descubram que foram enganados. E tem mais, o controle não se limita ao que você pode aprender, mas também ao que você pode viver. Muitas dessas igrejas começam a ditar como você deve se vestir, com quem pode se relacionar e até onde pode trabalhar ou estudar. Há igrejas que isolam seus membros completamente do mundo, proibindo qualquer contato com quem pensa diferente. Esse isolamento cria um ambiente onde a única informação permitida é a que vem da liderança. Isso faz com que as pessoas percam a capacidade de enxergar os erros do sistema, porque simplesmente não tem outra referência. Agora, pense nisso. Se uma igreja realmente tem a verdade, por que ela teme tanto que os fiéis tenham contato com outros pontos de vista? Se um ensinamento é verdadeiro, ele não deveria ser capaz de resistir a qualquer análise? A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, onde está escrito: examinai tudo, retende o que é bom. O verdadeiro evangelho não precisa de proteção contra perguntas. Ele se sustenta sozinho. E agora vem a grande revelação. Qual é a igreja que mais proíbe seus membros de questionarem seus ensinos? Qual igreja cria um cerco psicológico para manter seus fiéis presos a uma única doutrina, sem permitir qualquer outra fonte de conhecimento? Mas agora vem a parte mais assustadora. Porque a igreja que mais impede seus membros de questionar qualquer coisa tem um nível de controle tão alto que muitas pessoas têm medo de sair dela. Ela não apenas ensina que questionar é errado, ela destrói vidas inteiras de quem ousa duvidar de sua doutrina. E essa organização religiosa é as Testemunhas de Jeová. Essa organização religiosa tem um dos sistemas de controle mais rígidos do mundo. Se alguém questiona qualquer ensinamento da torre de vigia, logo é considerado apóstata e corre o risco de ser totalmente isolado da comunidade e até da própria família. Muitos fiéis têm medo de buscar respostas, porque sabem que, se forem descobertos, podem ser expulsos da congregação e perder contato com seus entes queridos. Isso não é liberdade espiritual. Isso é um cárcere psicológico. Agora pense comigo. Será que Deus deseja que seus filhos vivam com medo de buscar a verdade? Se Ele nos criou com inteligência, será que Ele quer que abramos mão dela para seguir cegamente um sistema religioso? Ou será que isso é apenas mais uma estratégia do inimigo para manter milhões de pessoas presas a uma mentira? Se você já percebeu esse tipo de controle acontecendo em alguma igreja, escreva nos comentários. Eu já vi esse engano. Seu comentário pode abrir os olhos de muitas pessoas que ainda estão presas nesse sistema sem perceberem. Agora que você já entendeu como essa igreja proíbe o pensamento crítico e impede que seus membros questionem qualquer coisa,
Chegou a hora de expor um lado ainda mais obscuro desse sistema religioso. O que eu vou te revelar agora é algo que muitos desconhecem e que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa organização. Se você achou grave a forma como essa igreja impede que seus membros busquem conhecimento fora dela, espere até descobrir como ela controla a vida das pessoas de uma forma ainda mais profunda e perigosa. Estamos falando de um sistema de controle psicológico tão bem estruturado que muitos fiéis não percebem que estão presos a uma manipulação que determina até os mínimos detalhes de suas vidas. Agora, preste muita atenção. Em algumas religiões manipuladoras, o controle vai muito além da doutrina. Ele atinge a estrutura social e familiar dos fiéis. Essa igreja dita com quem seus membros podem se relacionar, com quem podem se casar e até quem podem chamar de amigo. Isso acontece porque eles acreditam que qualquer pessoa de fora pode ser uma influência perigosa para a fé. Ou seja, se um membro se relaciona com alguém que não faz parte da congregação, ele é visto como alguém que está se afastando da verdade. Mas o que acontece se um membro começar a questionar os ensinos dessa igreja? A resposta é assustadora. Ele não apenas é tratado como um rebelde, mas muitas vezes é afastado do convívio dos demais e sofre uma forma de exclusão social disfarçada de disciplina religiosa. Esse método funciona de maneira brutal. Se você ousar pensar diferente, será isolado e tratado como um traidor da fé. Agora, imagine isso acontecendo com você. Você começa a estudar a Bíblia por conta própria e percebe que alguns ensinamentos dessa igreja não batem com a palavra de Deus. Você faz perguntas, começa a refletir e de repente percebe que está sendo vigiado. Os líderes começam a olhar para você com desconfiança. As pessoas ao seu redor já não falam com você da mesma forma e você sente um clima pesado toda vez que vai aos cultos. Isso não é teoria. Isso é o que acontece com milhares de pessoas dentro dessa organização. Se um membro decide sair ou expressa qualquer dúvida sobre a doutrina, ele pode perder o contato com sua família, amigos e comunidade inteira. Muitas dessas igrejas pregam que qualquer um que deixa a congregação está condenado e se tornou inimigo de Deus. Essa manipulação cria um medo extremo, fazendo com que muitos permaneçam na igreja não por amor a Deus, mas por medo da rejeição social. Agora pare e pense. Será que Jesus aprovaria esse tipo de comportamento? Ele ensinou o amor, o perdão e a verdade, nunca a exclusão e o medo. No entanto, essas igrejas criam uma cultura de terror psicológico, onde as pessoas são mantidas dentro do sistema não por fé, mas por pavor do que pode acontecer se saírem. Se você ainda tem dúvidas de que esse sistema de controle é real, aqui estão algumas coisas que acontecem dentro dessa igreja e que poucos conhecem. Controle da vida pessoal. Os membros não podem decidir livremente com quem se casar, que amizades manter e até onde trabalhar ou estudar. Tudo precisa estar dentro do padrão da organização. Monitoramento constante. Há uma forte cultura de vigilância, onde os próprios membros delatam uns aos outros se perceberem qualquer questionamento ou comportamento que fuja da doutrina. Afastamento de rebeldes. Se um membro começa a questionar qualquer ensinamento ou expressa dúvidas, ele é isolado socialmente e pode ser expulso sem direito à defesa. Proibição de relacionamentos com pessoas de fora. Qualquer amizade ou casamento com alguém que não seja da mesma fé é visto como um perigo espiritual, o que faz com que os membros vivam em um ciclo fechado sem influência externa. Medo do mundo exterior. Os fiéis são ensinados que qualquer informação que venha de fora da igreja pode ser perigosa e enganar a mente deles, criando um ambiente onde tudo que não venha da liderança da congregação é automaticamente rejeitado. Agora, reflita comigo. Isso é um ambiente de adoração a Deus ou uma estrutura de controle absoluto?
Essa igreja não apenas manipula a fé dos seus seguidores, mas destrói a liberdade individual, impedindo que as pessoas façam suas próprias escolhas. E aqui vem algo ainda mais assustador. Essa igreja ensina que qualquer um que sair da congregação está condenado, sem chance de salvação. Esse é o argumento final para manter os fiéis presos dentro do sistema. O medo de que, se saírem, estarão automaticamente rejeitados por Deus. Mas a Bíblia ensina isso em nenhum lugar. Em João capítulo 8, verso 32, Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Agora pense comigo, se essa igreja realmente seguisse a verdade, por que precisa manter seus membros através do medo? Se você já viu esse tipo de manipulação acontecendo, escreva nos comentários. Eu já presenciei esse engano. Seu comentário pode ajudar muitas pessoas que ainda não perceberam o quanto estão sendo controladas por essa doutrina. Agora que você já viu como essa igreja proíbe seus membros de questionar e usa o medo para controlar suas decisões, precisamos ir ainda mais fundo. O que eu vou te revelar agora é algo que pode estar acontecendo neste exato momento com milhares de pessoas. E talvez você mesmo conheça alguém que já foi vítima desse sistema sem perceber. Agora imagine isso. Você vive sua vida inteira acreditando que está no caminho certo, obedecendo a cada regra, se esforçando para ser fiel. Mas, de repente, surge uma dúvida. Você percebe que algo não faz sentido. Você decide pesquisar, fazer perguntas, tentar entender melhor. E aí, tudo muda. De uma hora para outra, as pessoas começam a te olhar diferente. Você sente um clima estranho quando chega à igreja. Amigos que antes estavam sempre por perto começam a te evitar. E então, um aviso vem. Você precisa ter cuidado com essas perguntas. Deus não gosta de quem duvida. Você insiste e, sem perceber, se torna um alvo dentro da própria congregação. O que você não sabia é que essa igreja tem um sistema oculto de controle, onde qualquer um que comece a questionar pode ser denunciado, vigiado e afastado. Agora, preste muita atenção. Esse sistema de vigilância interna transforma os próprios membros em fiscais uns dos outros. Se alguém começa a pensar diferente, logo recebe um alerta. Se continua, pode ser punido, afastado e, no pior dos casos, completamente excluído. Isso cria um clima de paranoia, onde ninguém sabe em quem confiar. A Bíblia nos ensina que a verdadeira fé não é baseada no medo, mas no amor e na verdade. Em João capítulo 8, verso 32. Mas essa igreja não quer que seus membros conheçam a verdade, quer que sigam ordens sem questionar. Agora, você pode estar se perguntando, mas por que alguém continuaria em uma igreja assim? Por que não saem? A resposta é simples. Porque essa igreja criou um sistema que prende as pessoas emocionalmente, psicologicamente e até financeiramente. Agora pense nisso. Se você nunca comemorou um aniversário, nunca pôde participar de uma celebração de fim de ano e sempre foi ensinado que qualquer festa ou evento social é uma afronta a Deus, como você se sentiria? Parece insignificante. Pois saiba que para quem nasce nesse sistema, isso significa que a única vida que conhece é dentro da igreja. E se um dia começar a duvidar, o que acontece? Perde tudo. Família, amigos, conexões, apoio emocional, social e financeiro. Agora, reflita comigo. Isso se parece com a Igreja de Cristo ou com um sistema de dominação? A Bíblia nos ensina que o Evangelho liberta, mas essa igreja mantém as pessoas presas através do medo. E aqui vem algo ainda mais chocante. Essa igreja ensina que certos tratamentos médicos são proibidos, mesmo que isso coloque vidas em risco. Você já ouviu falar de casos de fiéis que morreram porque recusaram tratamentos por acreditarem que estavam obedecendo a Deus? Isso já custou a vida de milhares de pessoas. Agora pense,
Se Deus é o Criador de todas as coisas, Ele não teria dado sabedoria aos médicos para salvar vidas? A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, verso 31, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Se Jesus reconheceu a importância da medicina, por que essa igreja a rejeita? Agora eu quero saber de você. Você já viu uma igreja impondo esse tipo de controle extremo sobre seus membros? Se já, escreva nos comentários. Já conheci pessoas que sofrem com esse engano. Seu comentário pode abrir os olhos de muitas pessoas que ainda estão presas nesse sistema. Agora que você chegou até aqui, parabéns. Mas saber da verdade não é suficiente. Precisamos espalhá-la. Você pode ser o instrumento que Deus usará para libertar alguém desse sistema de manipulação. Compartilhe este vídeo agora. Poste no seu grupo da família, envie para amigos, publique nas redes sociais. Quanto mais pessoas souberem disso, mais almas serão libertas. Mas agora vem a parte mais importante. O que fazer com esse conhecimento? Como se libertar dessas armadilhas e viver uma fé verdadeira, baseada no amor e na verdade de Deus? A primeira coisa que você precisa entender é que Deus não deseja que você viva com medo. Muitas igrejas usam a culpa, a vergonha e o terror psicológico para manter seus membros presos, mas essa não é a vontade do Pai. A Bíblia nos ensina em João capítulo 8, verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se sua fé te faz sentir oprimido, se você tem medo constante de errar ou de ser rejeitado por Deus só porque pensou diferente, isso não vem dele. Agora pense nisso. Quantas coisas você acreditou por anos sem nunca ter questionado? Quantas vezes te disseram que não podia fazer algo, mas nunca te mostraram um real embasamento bíblico para isso? A verdade é que muitas dessas regras foram criadas por homens para manter o controle sobre as pessoas, e não por Deus. E aqui vem a melhor parte. Você não precisa mais viver preso a esse sistema. Se até agora você achava que não podia questionar, que não tinha permissão para estudar por conta própria, ou que precisava de intermediários para entender a palavra, hoje você descobriu que isso não é verdade. Você pode e deve buscar a Deus diretamente, sem medo, sem culpa, sem a sensação de que está sendo vigiado a cada passo. A Bíblia nos ensina em Jeremias capítulo 29, verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, Deus quer um relacionamento direto com você, e não através de uma igreja que impõe medo, culpa e regras sem sentido. Agora, pare e pense. Como seria sua vida se, a partir de hoje, você tomasse as rédeas da sua própria fé? Como seria se você decidisse seguir apenas o que a Bíblia realmente ensina, sem ser enganado por igrejas que distorcem a verdade? Você acabou de dar o primeiro passo para essa mudança. Você não chegou até aqui por acaso. Deus permitiu que você assistisse esse vídeo porque Ele quer abrir os seus olhos. E aqui vai um desafio. Agora que você conhece a verdade, não guarde isso apenas para você. Existem muitas pessoas que ainda estão presas nesse sistema de manipulação, vivendo no medo, na opressão e na insegurança. Você pode ser a pessoa que vai abrir os olhos delas. Agora, me conte aqui nos comentários, como você se sente depois de descobrir tudo isso? Você se sente mais leve, mais confiante? Escreva: a verdade me libertou. Bom, gostaria muito de permanecer mais tempo aqui com você, mas se continuarmos, este vídeo vai ficar muito longo. Ainda há muito para explorarmos sobre este assunto. Como, por exemplo, quais são as maiores mentiras que Satanás já implantou dentro das igrejas e milhões ainda acreditam? Ou então, será que existem sinais sutis que indicam que uma igreja está se afastando da verdadeira palavra de Deus, sem que seus próprios membros percebam? E mais,
Como identificar ensinamentos distorcidos que parecem bíblicos, mas na verdade estão desviando fiéis para longe da verdade? Se esses temas despertaram a sua curiosidade e você deseja que eu aprofunde ainda mais essas revelações, me fale nos comentários. Quero saber quem realmente está interessado em descobrir a verdade oculta por trás de tantas doutrinas manipuladoras. Esse canal foi criado com um propósito muito claro: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir, te desviando do verdadeiro caminho que leva à salvação. Aqui, você sempre encontrará conteúdos que desafiam tudo o que já te ensinaram, trazendo verdades bíblicas que poucos ousam expor. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso prova que você está usando o celular da forma certa para estudar a Bíblia e se aproximar mais de Deus. Então, quero te fazer um convite especial. Deixe um comentário dizendo que assistiu o vídeo completo. Quero conhecer você e saber quem realmente está comprometido em buscar o verdadeiro conhecimento da palavra. Além disso, verifique agora se você já está inscrito no canal. Se ainda não, clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Isso é muito importante para que você não perca nenhum conteúdo que pode transformar sua forma de enxergar a fé. Agora, me responda. E se tudo que você pensa que sabe sobre as mentiras de Satanás fosse apenas a ponta do iceberg? A Bíblia revela segredos sobre o diabo que poucos ousam expor, e eu quero que você descubra cada um deles. Este é um presente que preparei exclusivamente para você, com muito carinho e dedicação. Agora, clique no link que está aparecendo no primeiro comentário fixado para ter acesso gratuito a uma série de estudos profundos da Bíblia, com verdades que vão abalar suas crenças e abrir os seus olhos como nunca antes. Fique com Deus.